Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma monitoria em processo civil 1. E na monitoria de hoje eu separei alguns temas para a gente revisar, uma revisão curta, até porque a gente só tem uma hora para tratar sobre os temas, mas dos principais temas que o professor Chacon me indicou para a prova integrada. Então, semana que vem é semana de prova integrada, e eu vou tratar aqui os temas que ele indicou, que ele apontou, que vão estar na prova de vocês sobre o conteúdo, né, ministrado no semestre, em processo civil, pelo menos. Eu vou compartilhar aqui o material. O material eu cheguei a mandar no grupo também, se alguém que precisar do material depois não achar, pode mandar mensagem, tanto no WhatsApp como no Instagram. Bom, então vamos lá. O Chacon me indicou 4 principais temas para tratar na revisão da avaliação integrada. Então, o que vai cair propriamente em processo civil 1 na prova de vocês? O primeiro tema é princípios, e eu separei aqui alguns princípios que eu julguei mais importante, mas o professor só me indicou princípios, então estudem todos os princípios do processo civil. Depois ele me indicou jurisdição e ação, eu vou tratar um pouquinho aqui desse tema. Tutelas provisórias, outro tema que ele me indicou. E, por fim, ele indicou também incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, foram esses 4 grandes temas. Eu fiz aqui um recorte do que eu achei que era o mais importante dentro desses 4 grandes temas, para a gente tratar aqui uma monitoria que é breve, que é curta. Mas nos estudos de vocês, não deixem de se debruçar sobre esses temas, porque podem eventualmente ter aprofundamentos, minúcias, outros temas, outras temáticas, né, outros tópicos dentro desses próprios temas que eu trouxe, mas que eu não coloquei no material. Então, aqui eu separei algo mais para a gente fazer uma revisão mais sucinta e talvez não seja tão completo ou falte algum conteúdo que vai eventualmente cair na prova. Então, nos estudos de vocês, dê uma aprofundada, que é para a gente ter uma noção geral sobre esse tema, até porque a gente só tem aí menos de uma hora. Então, vamos começar pelo começo, até por uma ordem lógica, o começo de toda a matéria. Vamos ver os princípios. Quais são os principais princípios, que é redundante, né? Mas quais são aí princípios de extrema importância para o processo civil? O primeiro deles é o devido processo legal. O devido processo legal é um direito fundamental. Ele está lá no artigo 5º da Constituição. Todos nós temos o direito a esse direito essencial, esse direito fundamental, um direito humano. O que consiste o devido processo legal? O devido processo legal é a garantia de que todo processo judicial, de que toda ação que corre no judiciário, de que toda restrição a direitos de alguém passe criteriosamente e cumpra todos os requisitos legais. Devido processo legal, do próprio nome do artigo, é que é devido a toda pessoa o cumprimento do que está disposto em lei, por isso legal, para o andamento de um processo. O devido processo legal está concretizado quando todas as normas processuais são aplicadas e respeitadas em um processo judicial, seja num processo criminal, num processo civil, uma ação de divórcio, uma ação que aí investiga um homicídio, não importa o tipo de ação, o devido processo legal é genérico. É a garantia de que todo processo judicial, seja civil, penal, trabalhista, eleitoral, vai ter respeitadas e cumpridas todas as normas legais que regulam aquele processo, aquele procedimento. Não é cumprido o devido processo legal quando é desrespeitado uma norma processual, seja ela qual for, seja uma norma processual no começo do processo, no meio do processo ou no fim do processo. Seja se
se porventura uma garantia processual for desrespeitada, analogamente, o devido processo legal também será desrespeitado. Então, toda vez que tem um processo judicial, o devido processo legal estará presente quando todas as normas processuais que regulam aquele procedimento forem cumpridas. A doutrina faz uma divisão em devido processo legal formal e devido processo legal material. O devido processo legal formal é o dever que o Estado tem de respeitar as leis. É dever do Estado cumprir as leis e os procedimentos legais no processo judicial. O devido processo legal material, ele impede que o Estado edite normas que afronte o Estado democrático de direito. É a ideia de que o processo judicial é um conjunto de normas, sim, mas também essas normas traduzem um conjunto de direitos. Por exemplo, o legislador não pode criar uma norma que, em um processo civil, qual seja, que fala assim, não vai ter citação nesse processo civil. Ele não pode fazer isso porque isso afronta o Estado democrático de direito. Isso afrontaria, abolir a citação de um processo, mitigaria um direito fundamental, um direito de eu exercer o contraditório. Então, veja que seria lícito criar uma norma processual nova, mas materialmente ela não é válida, porque ela está infringindo um direito fundamental. Então, esse é o sentido do devido processo legal material, que de forma prática, materialmente, o Estado não edite, não crie normas processuais que afrontem um Estado de direito, que afronte os direitos fundamentais das pessoas. Essa é a ideia do devido processo legal material. A gente também tem, superado o devido processo legal, a gente também tem dois princípios-chave em todo o processo. A gente tem o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eles são meio que, o Didier fala que eles são uma amálgama, o contraditório anda junto com a ampla defesa. São aí princípios inseparáveis que devem estar contidos em todo o processo judicial. A ampla defesa é gênero. É gênero porque ela abarca todas as formas, as modalidades de defesa que alguém tem sobre seus direitos. A ampla defesa é a garantia processual de que ambas as partes terão várias oportunidades de defesa. Ambas as partes, num processo judicial, vão ter ali inúmeros momentos processuais para exercerem a sua defesa, para ventilarem a sua tese, a sua antitese, para ventilarem as suas pretensões em juízo. É o direito de se defender ali no processo, eu tenho que dar a oportunidade. Exemplo, eu tenho que ter a contestação, no momento em que o réu vai exercer a sua defesa. Depois também eu tenho que garantir aí ampla defesa em outros momentos de participação das partes, por exemplo, a réplica, também a garantia do autor em se defender das acusações que o réu trouxe, das novas acusações que o réu trouxe para o processo. Isso é ampla defesa. Ela é gênero porque ela abarca todas as formas de defesa. A gente pode lembrar no processo civil que a gente pode defender a posse por meio da legítima defesa. Defender a posse por meio da legítima defesa é um exercício da ampla defesa. Mas aqui, o que nos interessa é em matéria processual. Então, em matéria processual, é toda a oportunidade que deve ser assegurada às partes de se defenderem, e elas devem ter várias oportunidades concretas num processo judicial de apresentarem a sua defesa, sob pena de nulidade do processo. Também a ampla defesa está muito atrelada ao direito de produzir provas num processo judicial. Veja, eu estou exercendo a minha defesa quando eu produzo uma prova que comprova um fato que eu trouxe, ou então que contrapõe um fato que o autor trouxe. Então, o exercício de produção de provas também é manifestação aí no processo da ampla defesa. E que anda ali para e passo com a ampla defesa, a gente tem o princípio do contraditório. O princípio do contraditório, ele traduz o direito de exceção, o direito de veicular
materialmente a sua defesa, de que todas as partes vão ser ouvidas, de eu dar o direito de a outra parte contradizer tudo aquilo que a outra parte propôs um processo. Então, o contraditório fica bem claro na contestação. O autor apresenta uma ação e, como emanação do contraditório, o réu tem o direito de exercer a sua exceção, de defender, de contrapor tudo que o autor trouxe na inicial. A gente também tem o contraditório no processo civil, no contexto de eu ter ciência de que está tendo um processo. Veja, para eu me defender em um processo judicial, eu tenho que saber da existência dele. Como emanação do contraditório, a citação, ela ventila o direito do contraditório. Para eu exercer a minha defesa, eu tenho que ter a ciência que eu estou num processo judicial. Sem citação, sequer existiria defesa. Então, a citação aí, ela permite, ela cria uma ponte para o exercício do contraditório. Outro exemplo de manifestação do contraditório é na produção de provas. Na produção de provas, todas as partes ali devem participar da instrução, sob pena de que se uma das partes não puder opinar sobre uma nova prova, tanto na sua produção ou quando ela já foi trazida, eu não vou considerar aquela prova. Contraditório também se traduz na oitiva das partes, em todo o processo, que o juiz deve ali ouvi-las a todo momento. Contraditório também está presente na vedação de decisão surpresa, que está lá no artigo 10 do CPC. O juiz não pode soltar uma decisão sem antes ouvir as duas partes, sob pena de nulidade da decisão, porque ele lançou uma decisão surpresa que as partes não esperavam, porque elas sequer foram avisadas no processo. Contraditório e ampla defesa andam juntos e são princípios, são direitos fundamentais essenciais ao processo. A gente também tem esse princípio que abarca vários sinônimos, ele tem vários nomes, o princípio da ação, ou dispositivo, ou demanda. O princípio da ação, dispositivo ou demanda traduz a ideia de que, devido à inércia do judiciário, ou seja, o judiciário ele se mantém neutro e imparcial, ele se mantém inerte, paralisado. O juiz não sai do gabinete dele, sai por aí procurando conflitos entre as pessoas na sociedade. Os conflitos têm que ser levados até o órgão julgador, e isso tirará ele da inércia. O princípio da ação, ou do dispositivo ou demanda, traduz a ideia de que a parte vai levar a sua pretensão, ela vai exercer o seu direito de ação quando ela leva a sua demanda até o órgão julgador. O princípio da ação, então, nada mais é do que o exercício do direito de ação. O direito de ação é que todos nós temos de levar a nossa pretensão, o nosso suposto direito, para que o judiciário tome uma decisão. Ele diga quem tem o direito sobre a matéria pelo qual eu estou levando até ele. E daí, então, eu vou demandar o judiciário, eu vou levar a minha lide, o meu conflito para o judiciário, e eu vou demandá-lo de modo que eu vou dispor aquilo que eu quero tratar. Eu vou levar o assunto, e esse assunto que eu estou levando limita o juiz a tratar só daquele assunto. Por isso, o princípio do dispositivo, eu vou dispor para o juiz a matéria que eu quero que ele resolva. Se eu vou num processo, numa ação de indenização, eu quero que o juiz julgue indenização. Ele não vai julgar o uso capião, porque eu demandei ele, eu dispus a atividade do direito de ação no direito, na análise da indenização que eu estou pleiteando em juízo. Então, o princípio da ação é aquele que vai tirar a jurisdição da inércia quando a parte leva até o judiciário a sua pretensão, demandando o órgão julgador nos limites daquilo que eu levo na minha petição para ele. O princípio da ação dispositiva ou demanda é uma interpretação lógica de uma série de dispositivos do CPC e do CPP. Mas então ele traz uma coerência processual. A gente tira o julgador da inércia quando a gente leva a nossa pretensão no exercício do direito de ação e a gente demanda ele no assunto tratado na petição. E daí disso, a gente tem dois efeitos práticos.
O primeiro deles é que o juiz nunca vai abrir um processo, em regra, nunca é muito forte, né? Em regra, o juiz não vai abrir um processo de ofício ou por iniciativa própria. Então, em regra, os processos são iniciados pelas partes. O juiz não vai, por iniciativa própria, começar um processo, começar um procedimento no próprio órgão judicial dele. E as providências do juiz, as decisões emanadas pelo juiz, não podem superar os limites do pedido e nem ser abaixo daquilo que eu pedi. Ou seja, se eu pedir 3 coisas na minha peça, o juiz tem que analisar aquelas 3 coisas. Ele não vai analisar a mais, ele não vai analisar 4 coisas e ele não pode analisar a menos. Ele não pode analisar só 2 pedidos, sendo que eu levei para ele 3. Ele tem que analisar a minha petição no exato limite que eu propus a ele. Eram 3 pedidos, ele tem que, na sentença, se manifestar sobre os 3 pedidos que eu levei até ele. Então, por isso que o princípio do dispositivo é muito importante, porque ele vai traduzir a congruência daquilo que eu levo para o juiz na minha inicial e a congruência que a sentença tem que ter. A sentença tem que tratar exatamente daquilo que eu levei na minha inicial. Próximo princípio que eu trouxe para a gente revisar é o princípio da publicidade. Os atos judiciais, em regra, eles são públicos, porque os atos judiciais são nada mais do que manifestações do Estado. A gente vai lembrar que todo ato do Estado, por si só, já é público. Depois da Revolução Francesa, enfim, por uma série de conquista, uma série de processos históricos que permitiram a conquista de novos direitos, a publicidade vem como um direito do cidadão fiscalizar a atividade estatal. Na ideia que a atividade estatal representa a coisa que é pública, a coisa que é de todos nós, república, res pública, a publicidade garante que todos os cidadãos tenham o direito de fiscalizar a atividade do Estado. Então, pelo princípio da publicidade, os atos, um processo judicial deve ser público. Todo mundo tem que poder ter ciência das decisões judiciais e analisá-las criticamente, eventualmente, se o juiz está cometendo um erro, se o juiz está extrapolando. Então, é um interesse social, como uma forma propriamente de fiscalização da atividade judicial, do poder judicial brasileiro, que os cidadãos fazem. Então, a publicidade ela vai garantir essa fiscalização da atividade do Poder Judiciário no Brasil. Por isso, em regra, os atos judiciais são públicos, mas a gente tem exceções. O juiz pode decretar o sigilo do processo em processos, por exemplo, que envolvem a intimidade sexual das pessoas. Exemplo, é muito comum em crimes de estupro ou violência doméstica o juiz decretar sigilo nos autos. Então, os autos não são de livre acesso, porque envolve a intimidade sexual das pessoas, que não deve ser exposta, né, de forma desproporcional, de forma arbitrária para todo mundo. Esses são os 4 princípios que eu supus serem mais importantes, mas isso não exclui o estudo de vocês aí dos outros princípios, que o professor não me especificou qual princípio iria cair, então aqui eu trouxe os que eu julguei mais importantes. Próximo tópico que ele me indicou é o tópico da jurisdição. Jurisdição, a gente vai lembrar lá das aulas de TGP, de Teoria Geral do Processo. O que é a jurisdição? A jurisdição nada mais é do que exercício do poder que é cabido ao judiciário. O Estado tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Jurisdição é o nome do poder exercido pelo poder judiciário. Então, o que é a jurisdição? A jurisdição nada mais é do que o poder-dever do Estado, na figura do juiz, dizer o direito. Essa é a frase que a gente memoriza. Jurisdição é o poder do Estado dizer o direito. O que é isso? Jurisdição, então, é a prerrogativa, muito mais que a prerrogativa, né? É o poder, enquanto dever do Estado, de dizer o direito, dele falar quem tem o direito em uma demanda. Então, quando eu levo um conflito para o judiciário, quando eu levo uma ação qualquer, toda ação envolve um conflito, né? A gente vai lembrar da lide.
A ação traduz ali um conflito, uma lide que eu levo ao judiciário e eu espero que o judiciário resolva aquele conflito e diga quem tem razão. A decisão do judiciário é vinculativa e o exercício dessa decisão é o que a gente chama de jurisdição. Ao exercer a jurisdição, o Estado vai dizer o direito, ele vai falar quem tem razão e vai obrigar o cumprimento da sua decisão. Nada mais é do que o poder do Estado julgar e as pessoas devem aceitar a sua decisão. Então, por isso, dizer o direito. O juiz vai dizer, numa causa civil, quem tem razão, o autor ou o réu, e qual direito assiste a cada um. Num processo penal, o Estado vai dizer se o réu, se o acusado, né, ele é culpado ou ele é inocente. O Estado diz o direito de forma vinculante. Ele fala quem tem razão e ele aplica as normas genéricas e abstratas criadas pelo legislador na situação concreta que ele está julgando. A jurisdição tem algumas características fundamentais e eu achei importante trazê-las aqui. A primeira dela é o caráter substitutivo. Por que caráter substitutivo? A jurisdição, a decisão do Estado, que diz o direito, substitui a vontade das partes. Então, por que substitutivo? Né? Substitutivo tem a ideia de que a jurisdição toma um lugar, substitui o lugar que era de outrem. Se a gente lembrar num passado em que não havia a figura do Estado, que as pessoas resolviam os problemas entre si, o Estado substitui a figura dessas pessoas que resolvem por si só os seus problemas, que seria a ideia de autotutela, e o Estado a substitui e ele vem como um terceiro imparcial que vai resolver aquele conflito, para a gente chegar a uma ideia de paz social, de pacificação social. Então, o Estado, a jurisdição tem esse caráter substitutivo porque ela substitui a vontade daquelas pessoas para aplicar ali a lei, para aplicar o que foi disposto em lei para resolver aquele conflito. O segundo tópico, a segunda característica é que o objetivo da jurisdição na sua atuação é fazer o cumprimento e tornar efetivo as normas de direito material. O que são as normas de direito material? As normas que criam, extinguem ou modificam as relações jurídicas. Então, direito de propriedade, o direito material. As normas do Código Civil, né, quando ele cria lá direitos à personalidade, direito de posse, direito de casamento, tudo isso são direitos materiais. São os direitos e deveres criados para as pessoas. As prerrogativas que regulam as relações jurídicas. Então, casamento, o direito de ser proprietário de uma coisa, o direito de reaver a coisa para si, o direito das obrigações, tudo isso é direito material. É o direito que cria aí relações jurídicas entre as pessoas ou até mesmo entre o Estado. Ele se contrapõe ao direito processual, que é o caminho para eu exercer o processo. Lide. A lide está no centro da jurisdição. A lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Ou seja, a lide nada mais é do que a briga entre duas pessoas em que eu vou levar aí para o Estado resolver essa lide, esse conflito, que essas pessoas não chegam a um consenso. O A fala que tem direito de indenização, o B fala que não tem. Quem vai resolver isso? O Estado. E esse conflito, essa lide, o A tem a tese, o B a antitese, então eles têm uma lide, uma discordância. Quem vai resolver a lide é o Estado, por meio do exercício da jurisdição. A jurisdição é inerte em regra, então, de novo, volta lá para o princípio da ação. A gente não sai, o Estado, o juiz, não sai por aí, em regra, criando processos, abrindo processos. Então, eu levo até o judiciário a minha ação. Então, se eu quero uma ação de divórcio, eu vou levar até o juiz a minha petição, vinculando aí o meu desejo de divorciar. O juiz não vai agir ex officio, por ato próprio, inaugurando por si só, por si mesmo, um processo judicial. Por isso, inércia. A figura do juiz se mantém paralisado em relação às partes. As partes devem ir até ele e levar aí a sua demanda. Quinta característica importante da jurisdição é a definitividade. As decisões do juiz, do Estado juiz, melhor dizendo, elas têm caráter definitivo.
a decisão do judiciário, quando transita em julgado, quando não cabe mais recurso, se torna definitiva. Ela se torna coisa julgada. Coisa julgada nada mais é do que a decisão emanada pelo Poder Judiciário que se tornou concreta. Ela não vai poder ser modificada. Então, uma decisão do Judiciário, mesmo que venha a ser feita uma nova lei posterior, essa lei não vai mudar a decisão do Judiciário. É o que a gente chama de definitividade. Aquela decisão que regula, que diz quem tem o direito, se torna definitiva. Ela não sofrerá mudança. Ela não vai ficar aí, ela não é instável. Para ter uma ideia de estabilidade, de segurança jurídica, essa decisão vai ter que chegar no momento em que ela não mais se modificará e os exatos termos fixados daquela decisão vão ser aí ter que ser cumpridos pelas partes e eu não vou poder modificar. Então, se o juiz falou que tem o direito, eu tenho que indenizar o João por dano moral, depois de transitar em julgado essa decisão, eu tenho que indenizar o João por dano moral, não tem o que eu faça, a decisão se tornou definitiva. Essa é a ideia de definitividade das decisões jurisdicionais, das decisões do Poder Judiciário. Esses são os principais tópicos de jurisdição que eu trouxe para tratar com vocês. Dei uma estudada mais aprofundada em jurisdição e também direito de ação, que foi o que o professor me indicou. Próximo tópico é tutela de urgência. Na verdade, são tutelas em geral. E para revisar aqui na monitoria, eu trouxe a tutela de urgência, porque geralmente o que cai nas questões, eu estou falando por mim, o professor não me indicou tutela de urgência ao certo, específico, mas eu trouxe aqui para a gente revisar tutela de urgência, porque geralmente o que cai nas provas e nas questões são a tutela de urgência. Então vamos lembrar, o que é tutela e tutela provisória, né? E o que é tutela provisória de urgência? Tutela provisória é toda decisão do juiz emanada antes ali da sentença, antes da decisão definitiva, que visa aí ou antecipar um direito da parte ou tomar uma medida que seja necessária para a conservação do resultado útil do processo, para que ao final do processo a parte possa se satisfazer plenamente do seu direito, para que tenha eficácia a decisão judicial. As tutelas provisórias podem ser de urgência ou evidência, e o que a gente vai estudar é de urgência. A tutela de urgência, ela pode ser concedida em dois caráteres, né? Pode ser a tutela antecipativa ou satisfativa e a tutela cautelar ou conservativa. Tutela antecipativa de urgência é aquela que antecipa para o começo da demanda a decisão que eu teria no final, lá na sentença. Tutela cautelar é aquela que o juiz vai tomar alguma atitude a requerimento das partes para conservar ali um direito e para que esse direito, ao final do processo, possa ser exercido pela parte vencedora. Tá, essa é uma noção geral de tutela de urgência e quais são os requisitos para a tutela ser deferida pelo julgador num processo. Primeiro, tem que ter requerimento. Então, a parte interessada, autor, réu ou MP, dependendo do processo, deve requerer ao juiz, ao órgão julgador, que lhe seja concedida uma tutela e especificar a modalidade que ele deseja. Em outras palavras, o juiz nunca vai proferir uma tutela, uma medida provisória de caráter de ofício. Então, o juiz não vai, por si próprio, sem ser aí provocado por alguma das partes, deferir uma tutela sem que haja aí requerimento no processo. Requisitos importantes. Então, quando eu quero uma tutela, primeiro, eu tenho que pedir no processo, pode ser em qualquer fase do processo, pode ser em caráter antecedente, antes mesmo do processo, em caráter incidental, na petição que eu estou fazendo, ou no curso do processo, eu posso aí fazer uma petição intermediária e pedir para o juiz uma tutela. Mas quais são os requisitos para a tutela de urgência? O primeiro deles, a probabilidade do direito pretendido, ou do latim fumus boni iuris, fumaça do bom direito. Eu tenho que demonstrar minimamente para o juiz que aquele direito que eu estou pedindo para ele tem aparência de verdade. Eu tenho que minimamente convencer o juiz de que eu tenho razão, de que o direito que eu pretendo, ele tem sim aparência de verdade, ele, em outras palavras, ele
minimamente eu consigo demonstrar para o juiz que eu tenho razão naquela demanda. Então, é o que a gente chama de verossimilhança, né? O direito tem aparência de verdade. O juiz vai ler tudo aquilo que eu juntei no processo, sei lá, se tem um documento, ou a história que eu contei, ele vai falar, pode ser que a parte no final a gente veja, né, que ela não tinha razão, mas analisando aqui superficialmente o conjunto que eu tenho, parece muito provável o direito da parte, o direito do autor. Então eu vou conceder essa tutela porque está preenchido o requisito da fumaça do bom direito. Mas, cumulativamente, com a fumaça do bom direito, a gente tem o perigo na demora, o perículo in mora. Eu devo demonstrar para o juiz que a demora é um perigo, que eu não posso esperar até o fim do processo para que o juiz me dê aquela decisão. Sob pena de que eu se esperar até o final do processo pela decisão, essa decisão talvez aí seja inócua, não produza mais efeitos. Então, eu falar para o juiz, olha, juiz, se você ter que esperar até a sentença para ter essa decisão, ela já nem vai servir mais para mim. Essa decisão se tornará inócua, porque a demora é um perigo. Por exemplo, se alguém tem que fazer uma cirurgia de urgência e o plano de saúde se recusa a pagar a cirurgia. Se eu esperar até a sentença para o juiz deferir a cirurgia de urgência, pô, eu morri. Então eu falo, juiz, a demora é um perigo. Me conceda agora, no começo do processo, o direito de fazer a cirurgia e depois a gente discute aí quem tem razão ou não. A tutela e o último requisito, mas esse requisito da tutela provisória de urgência é só para modalidade antecipativa ou satisfativa. Eu tenho que demonstrar para o juiz a reversibilidade. O que é reversibilidade? É a probabilidade é a possibilidade de que a parte devolva as partes, a parte que pediu a tutela devolva a outra parte ao status quo. Ou seja, é eu demonstrar para o juiz que se ele me conceder a tutela no começo do processo, mas que se no curso do processo a gente vê que eu não tinha esse direito, a reversibilidade é a probabilidade de no final do processo o autor reverter os efeitos da tutela. Então, por exemplo, no caso do plano de saúde, é a probabilidade de que se lá no final da sentença o juiz falar, não, realmente ele não tinha direito a essa cirurgia de urgência, como que eu vou fazer a reversibilidade? Como que eu vou trazer o hospital ao status quo ante? É pagando. Então, é demonstrar. Se eu não tiver direito a essa cirurgia de urgência, eu pago ela ao final. Então, por isso, eu reverto a decisão e eu trago a outra parte a situação anterior ao status quo. Mas esse requisito é só para tutela provisória de urgência em caráter antecipativo, em que eu antecipo a decisão, que seria dada no final, eu antecipo ela para o começo. E o último tópico que o professor me indicou é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica é uma modalidade de intervenção de terceiros. O que é intervenção de terceiros? Vamos lembrar de TGP. Intervenção de terceiros é a possibilidade de eu trazer pessoa que é estranha ao processo para dentro daquele processo. Então, vamos supor que a gente tinha o autor X, o réu Y, que inauguram aquele processo. A intervenção de terceiros traduz na ideia de eu trazer para o processo o Beltrano Z para figurar como réu. Então, por isso, intervenção de terceiros. Eu trago o terceiro que é estranho àquele processo para compor aí um dos polos, seja na parte ativa ou na parte passiva da demanda. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica visa trazer para aquela demanda os sócios de uma pessoa jurídica. Trazer os sócios de uma pessoa jurídica para responsabilizá-lo em seu patrimônio pessoal pela dívida que está sendo cobrada. Então, aquela demanda, ela começou com o autor contra uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo. Só que daí, no curso do processo, eu vejo que eu cumpri os requisitos do direito material de quando a gente pode desconsiderar a personalidade jurídica. Então, eu abro um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para trazer aquele processo
os sócios da empresa para responsabilizar no patrimônio deles a dívida que eu estou cobrando da empresa. Então, eu trago o terceiro estranho, os sócios da empresa, para figurarem no polo passivo da demanda, porque eu desconsiderei a personalidade jurídica, ou seja, eu afasto a personalidade da empresa e eu ataco a figura dos sócios, trazendo eles para o processo, por isso intervenção de terceiros. O incidente da desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível o cumprimento dos requisitos do direito material. Então, vamos lembrar, o Código Civil fala em desvio de finalidade, em confusão patrimonial, para a gente desconsiderar a personalidade jurídica. O Código de Defesa do Consumidor fala aí no artigo 28, se eu não me engano, do CDC, em atitudes que impedem a satisfação do direito do consumidor. Então, eu tenho que preencher em algum dispositivo legal os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. E daí a gente vem cá para o que nos interessa, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é o procedimento no processo para eu chamar os sócios, afastando a figura da personalidade jurídica da empresa. O incidente, então, ele é cabível em qualquer processo, em qualquer fase. Então, processo de conhecimento, processo de cumprimento de sentença ou de execução, posso lançar mão do incidente. Posso também lançar mão do incidente em qualquer fase. Então, pode ser no recurso, na defesa, em qualquer hora. Por fim, ele deve ser sempre a pedido da parte. Então, eu tenho que pedir para o juiz a desconsideração. A instauração do incidente de desconsideração, ele vai importar a suspensão do processo principal, ou seja, o processo principal vai ficar aguardando aí a decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, para só depois ele voltar a seguir com seus atos ordinários. E da decisão que julga o incidente, cabe agravo de instrumento, porque é uma decisão interlocutória. Isso aqui é bem um resumo de incidente de desconsideração. Dê uma lida no CPC, se eu não me engano, artigos 137, 134, melhor, que regulam aí a matéria. E, basicamente, já deu até 40 minutos. Era isso que eu queria tratar para vocês. Foi esses 5 grandes temas que o professor me indicou: princípios, jurisdição, ação, tutelas e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui eu dei uma pincelada geral, para não ficar muito cansativo, de forma bem resumida. Deem uma lida nos artigos que regulam cada um desses temas, façam aí um estudo aprofundado sobre esses tópicos. Tem muito mais coisa aqui que eu trouxe, foi só um pontapé inicial. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para a prova integrada ou sobre a matéria. Só me mandar mensagem que eu estou aí para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Boa prova, bons estudos e até mais.